Olá, turma! Olha aqui a gente mais uma vez com a disciplina de língua portuguesa, segundo ano. O assunto pronome, damos continuidade, né? Vamos dar continuidade. A prosa romântica no Brasil, também dando continuidade. Aqui com vocês o professor Giovanni, um grande abraço e vamos iniciar a aula de hoje. Relembrando o que é pronome. Os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Aí nós temos os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, pronomes de tratamento. Esses três a gente já estudou. Pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes relativos, pronomes interrogativos. Demonstrativos, indefinidos, relativos, interrogativos é o que a gente vai ver agora. Começando aí com o pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Eles reúnem algumas palavras variáveis em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, e as invariáveis. Os pronomes demonstrativos variáveis são aqueles flexionados em número ou gênero, ou seja, são os que sofrem alterações na sua forma. Por exemplo, esse, este, aquele, aquela, essa, esta. Você vê que eles sofrem alterações. Eu posso dizer esses, essa. Já os pronomes invariáveis são aqueles que não são flexionados, ou seja, que nunca sofrem alterações. Por exemplo, isto, isso, isto, aquilo. Não tem feminino e não tem plural. Então pronto, só retornando aqui, né? Os pronomes demonstrativos variáveis, o nome já está dizendo, varia. Masculino, feminino, singular, plural. Esse, essa, esses, essa. E os invariáveis não variam. Não existe issos. Então, são invariáveis. Mas até agora, professor, eu não consegui entender o que é o pronome demonstrativo. Ele serve para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço, que a gente vai ver agora. Por exemplo, né, aqui nós temos as pessoas. A primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. A terceira pessoa, ele ou ela. Quando eu digo este, se eu disser este caderno, é porque é para indicar que o caderno está comigo. Se eu digo esse caderno, provavelmente o caderno vai estar contigo e não comigo. Se eu disser aquele caderno, então provavelmente o caderno vai estar com a terceira pessoa, com alguém, algo distante. Então, este, esta, estes, estas, isto, quando o elemento está com a pessoa que fala. Isto não é meu, então está comigo. Esse, essa, esses, essas, isso, quando o elemento está com quem se fala, com quem eu estou falando. Isso não se faz. Então eu estou me referindo a alguém, né? Assim, a pessoa que fez, eu estou falando com a pessoa. E aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com quem se fala. Aquilo é muito bonito, então está bem distante, né? Não está com a gente. Então pronto, o pronome demonstrativo ele serve para isso, para indicar, na verdade, uma posição com relação à pessoa no discurso. Já os pronomes indefinidos é empregado na terceira pessoa do discurso. Os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Olha, indefinido, então ele é vago, ele é impreciso. Quando eu digo algum, o que será algum? Alguma, alguns, pouco. Então é uma coisa muito vaga.
certas, e assim por diante. Vocês estão vendo aí vários. Quanto, quanta, outros, todo, toda. O que é toda? Então é muito impreciso. E existem os variáveis, que são esses que eu acabei de falar, né? O pouco, pouca, poucos, poucas. E os que não variam. Quem, alguém, ninguém. Alguém falou comigo. Olha como uma coisa indefinida, eu não sei quem é. Então o pronome indefinido, o nome já está dizendo, né? É impreciso. Ele indefine, né? Já o pronome relativo, ele se refere a um termo já dito anteriormente na oração, evitando sua repetição. Esses termos podem ser palavras variáveis e invariáveis. Substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. Os variáveis: o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Invariáveis: quem, que, onde. Pronome relativo, ele vai indicar uma relação, né? Quando a gente vai ver na frase mais para frente para a gente poder entender que ele vai evitar de você repetir a palavra, o sujeito, né, da frase. Os pronomes interrogativos são palavras variáveis e invariáveis empregadas para formular perguntas diretas e indiretas. Você vai usar nas perguntas: qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas, quem, que. Os interrogativos são fáceis, né? Tem os variáveis e os invariáveis. Frases com pronomes. Vamos ver agora. Eu gosto de estudar. Fazendo aqui uma revisãozinha lá da primeira aulazinha que a gente teve com pronomes. Eu gosto de estudar. Eu é um pronome pessoal do caso reto. Aí tem eu, tu, ele, nós, vós, são vários. A diretora falou comigo. Comigo já é um pronome pessoal oblíquo. Mim comigo, Teti contigo. Você é muito simpática. Pronome pessoal de tratamento. É a maneira que você trata, né? Aqui na intimidade você. Aí a gente viu que tem Vossa Alteza, Vossa Eminência. Minha caneta sumiu. Pronome possessivo minha, que é da minha posse. Então, esses aqui, pronomes pessoais, pronome possessivo, a gente já tinha visto em outra aula. Isto é um absurdo, é um pronome demonstrativo. Então, isso aqui, o isto se refere a algo comigo, bem próximo a mim. Ninguém merece ser discriminado. Olha, indefinido, ninguém. Daniel visitou o lugar onde nasceu seu avô. Olha aqui o pronome relativo. Daniel visitou o lugar. Para eu não repetir a palavra lugar, eu digo onde. Onde está se referindo, fazendo uma relação à palavra lugar. Por isso que é chamado de pronome relativo. E a palavra quem convidaremos para a festa, serve como pronome interrogativo. Finalizando aí o assunto dos pronomes, vocês peguem o livro didático, né? E aprofundem, porque esse assunto ele é muito extenso. Passando para a literatura, a prosa romântica no Brasil, a gente vai adentrar um pouco sobre a prosa gótica. Para quem gosta assim, desse estilo, é bem interessante, né? Ele vai falar muito de ambiente noturno, de pessimismo. A prosa gótica é um estilo literário que foi criado no romantismo século XVIII e até hoje muitos escritores fazem parte dessa corrente. As características da prosa gótica. Prosa, não é poesia, prosa, textos. Temas misteriosos, ocultistas e obscuros, oposição ao racionalismo e materialismo, literatura fantasiosa, pessimismo, negativismo e fuga da realidade. É um ambiente noturno, sobrenatural e satânico. Então, a prosa romântica, a prosa gótica, ela tem essas características, né? Temas misteriosos, pessimismo, fuga da realidade, sobrenatural, satânico. É bem interessante. A literatura gótica,
surge no século XVIII, mais precisamente na Inglaterra, com a publicação de O Castelo, de Otranto. Em 1764, essa obra tem a autoria do romancista inglês Horace Walpole, e de que ele, aí a data de nascimento e falecimento, 1717 a 1797. Uma das principais características dos romances de estilo gótico é a exploração de personagens melodramáticas, né? As personagens melodramáticas. O enredo é cheio de mistérios, terror e cenários noturnos e sobrenaturais. Quando pensamos no estilo gótico, aqui na nossa literatura romântica no Brasil, pensamos logo em Álvares de Azevedo. Foi ele quem introduziu o estilo no Brasil, com as obras Noite na Taverna e Macário. Álvares de Azevedo, duas obras importantes aqui, Noite na Taverna e Macário. Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, foi publicada postumamente em 1855, postumamente depois da morte dele. A obra, de 2 volumes e 7 capítulos, representa uma série de narrativas de dimensões fantásticas, desenvolvidas numa taverna em torno dos temas do amor, sexo e morte. Então vocês estão vendo aí, ó, como é a imagem, né? Bem noturna, imagem aí da prosa gótica. Álvares de Azevedo, que ele é o Manuel Antônio Álvares de Azevedo, é escritor da segunda geração romântica, contista, dramaturgo, poeta, ensaísta, e é expoente da literatura gótica brasileira. Ele nasceu em São Paulo no dia 12 de setembro de 1831, faleceu no dia 25 de abril de 1852, com apenas 20 anos de idade. Faleceu muito novo, né? Aqui, Noite na Taverna, livro de Álvares de Azevedo. E ainda sobre a prosa gótica, mostrando aí também de Álvares de Azevedo, o livro Macário. Lembrando que vocês vão fazer uma leitura, um aprofundamento no livro didático. Vocês têm aí gramática, páginas 162 a 166. Gramática, aí nós estamos nos referindo a pronomes, segunda aula. E literatura, a prosa gótica, 151 a 156. Então vocês revejam, né? Dêem uma olhadinha, para que vocês, no livro didático, façam esse aprofundamento. Então, assim, desde já, bons estudos, né? Acredito que, apesar da gente estar vendo assim um pouquinho rápido, mas se você fizer um aprofundamento, você vai melhorar os seus estudos. Então, só revendo aqui, prosa gótica, Álvares de Azevedo, nosso principal representante. Como eu já falei, né? Faleceu com 20 anos. A imagem da prosa gótica no Brasil. Noite na Taverna, que é de Álvares de Azevedo. Então, gente, é isso. Um abraço.